Teatro Sem Cortinas em mais uma preparação de um espetáculo teatral aqui na nossa cidade de Uberlândia. E hoje o espetáculo da vez é Zona Entre Quartos e Esquina. Um espetáculo que acontece no próximo dia 11 e 12 de abril no Cine Teatro Nininha. E você vem junto com a gente para acompanhar os detalhes desta montagem. Angel, falando um pouquinho sobre o seu personagem, sobre você enquanto atriz, essa peça é uma peça que traz algumas camadas sociais que muitas das vezes elas não são discutidas. E vocês, através da arte, vocês traz isso em cena. Fala um pouquinho para mim, primeiro, sobre você, enquanto atriz está ocupando esse lugar, e sobre a sua personagem. É denso, porque eu fico pensando que enquanto mulher negra, principalmente uma mulher negra nesse lugar da prostituição, da marginalidade, nesse lado sexual muito entregue ao outro, é muito sensível, porque é uma realidade de muita gente. E cabe a gente também uma sensibilidade ao retratar isso em cena, para não acabar caindo em estereótipo. A gente tem que pensar muito, estudar muito, amadurecer muito o estudo. E a personagem está sendo uma personagem muito boa, ela é uma personagem forte, mas ao mesmo tempo extremamente marginalizada, sofre de muitas maneiras, tanto pelos donos quanto pelos homens que aparecem ali. E eu tentei trazer da maneira mais sensível e amável que eu pude, em respeito a ela também. Mas é isso, tô nervosa. Angel, então, para finalizarmos, você, olhando para aquela câmera ali, para aquela tela, qual é a mensagem que você gostaria de falar, que às vezes em cena você não tem a oportunidade de falar para quem está nos assistindo? Preconceito existe muito, principalmente com as mulheres que trabalham na vida noturna. É um lugar muito difícil. Ser mulher no Brasil já é muito difícil. Ser mulher trabalhando na vida sexual é 1000 vezes mais difícil. Você está muito suscetível a estupro, a violência, há muitas coisas ruins que normalmente acontecem, mas a gente tem a situação triplicada. Quem for assistir vai com o coração aberto, com a escuta sensível, se entregue a essa peça, ela com certeza vai te tocar muito, porque eu acho que poucas pessoas têm a possibilidade de ver isso na vida real. É uma bolha muito fechada que poucas pessoas têm acesso, então é isso, vai com o coração aberto mesmo. Liz Barbosa, você que está interpretando um personagem, tem algumas particularidades muito sociais, muito importantes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa personagem, sobre você enquanto atriz, estar nesse lugar, como essa personagem, como foi essa preparação. Eu sou uma atriz trans, uma mulher trans, e eu também interpreto uma personagem que é uma mulher trans, mas aí tem outras camadas sociais que eu não vivo, de marginalização. Eu tenho o privilégio de não ter ido para marginalização como muitas foram, mas essa minha personagem, ela teve que se prostituir porque ela foi expulsa de casa, o pai dela tinha muito problema com bebida e ela acabou meio que puxando isso da família, então ela tem muitos problemas com álcool. É uma menina de coração muito grande, mas que tem esse defeito, ela acaba dando muito trabalho pro Giro, que é o dono do bordel, por conta da bebida. Enquanto atriz, você ocupar esse espaço, interpretando e trazendo toda essa mensagem que essa personagem traz para você, qual é a importância disso? Então, a importância já se dá pelo fato dela ser trans. E não tem muitos papéis, não tem muitas pessoas trans sendo interpretadas no teatro. Ainda mais uma personagem trans interpretada por uma atriz trans. Geralmente o pessoal chama uma atriz cis para interpretar personagens trans. E aí dessa vez a Bru teve o cuidado de chamar pessoas trans para interpretar pessoas trans. Ao meu lado está a Bru. Esse trabalho é um trabalho que conta sobre algumas realidades, são contemporâneas e ao mesmo tempo a gente vê que lá atrás, há muitos séculos atrás, reza a lenda que foi uma das primeiras profissões do mundo. Exato. Então esse espetáculo ele traz um pouco dessa contemporaneidade de temas que são abordados há muito tempo e a gente tenta trazer um outro formato com novas escolhas, tanto estéticas quanto dramaturgicas,
dramatúrgicas para falar desses temas que são sensíveis para a atualidade, né? A escolha desse roteiro, desse autor, como que surgiu? Então a escolha foi minha, eu escolhi esse autor num estudo, trouxe pra galera, eles falaram, eu compro, todo mundo comprou comigo. E eu falei, precisamos atualizar, porque eu acho que tem muitos termos que já não são mais usados, muitas coisas que acontecem atualmente que antes não aconteciam. Então teve uma nova escolha, uma nova roupagem ali. E eu falei, então vou ter esse trabalho de mesa, de reestruturar esse texto. E aí fiz uma bricolagem de vários textos do Plínio e a dramaturgia eu mesma que assinei. E tem uma sensibilidade em alguns temas que vocês abordam nesse espetáculo que é importante a gente falar também sobre e entender como que os atores e as atrizes receberam esse contexto, esse texto com essa sensibilidade. Exato, foi muito estudo, primeiro estudo de texto mesmo, para entender as circunstâncias dadas, que essas circunstâncias não são circunstâncias corriqueiras do nosso cotidiano, então a gente teve que estudar essas circunstâncias bem Stanislavskiana, assim, mas colocando o texto dado, e aí depois a gente foi um pouco nesse estudo de campo, de pesquisa mesmo, né, porque a gente fala sobre prostituição, a gente fala sobre essa homossexualidade, essa transexualidade que tá na mazela mesmo, não é essa que a gente vive atualmente, onde as coisas são normalizadas, mas nesse lugar mais ínfimo, sabe? Então a gente foi a fundo para entender quais eram os porquês e os praquês dessas pessoas estarem nessa posição de prostituição. Você falando nessa questão dos praquês e os porquês, muito se tem um rótulo, socialmente falando, com as travestis principalmente, a respeito da prostituição. É algo que vocês abordam também? Abordamos, no entanto, que temos duas atrizes que são trans na peça, que falam sobre esses temas, que trazem um tópico sobre ISTs, então trazem esses temas junto à precariedade social, à precariedade econômica e à precariedade familiar. Então acho que todos esses temas estão abordados dentro do espetáculo também. Para quem quer assistir esse trabalho, dia, horário, para o pessoal que está em casa poder acompanhar. Muito bom, temos 4 sessões em 2 dias diferentes, dia 11 no sábado, às 6 horas da tarde e às 8 horas da noite, e também no domingo, dia 12 do 4, às 6 da tarde e às 20, que é às 8 da noite. Local? Cine Teatro Nininha Rocha. Conseguimos todos os ingressos pelo Simpla. Aproveitem que temos meia entrada e inteira. Corre que tá acabando. Você tem 4 oportunidades para estar acompanhando esse trabalho. Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço.